Porque, cara, assim, é um mundo que exige muito esforço, que exige, sabe, uma intensidade, principalmente porque você é o melhor. E você, assim, além de ganhar Major, você foi melhor do mundo 2 vezes, tá ligado? Então, são conquistas que você precisa realmente abdicar de muito e viver o CS, sabe? Vocês estavam vivendo nessa fase da LG, só que, assim, a mudança para SK, acho que foi uma coisa, pelo tudo que eu lembro da época, por tudo que eu conversei, pá, eu acho que foi uma coisa que você de resultado de retorno, né? Porque não adianta nada você tá sendo melhor em tudo e não tá sendo remunerado como tal. Então, na minha visão, foi isso. Vocês estavam buscando porra, a gente é o melhor, vamos ganhar como melhores. E eu lembro que teve toda uma confusão nessa época, tipo, vai, não vai, eu quero ir, eu não vou, eu falei não queria, né? Como é que foi essa transição de vocês? Essa transição, ela foi um pouquinho conturbada na época, porque a gente gostava muito do Buiaca, da LG, né? Porque ele foi o que abraçou o projeto desde o começo, então a gente tinha muito valor por isso. Mas ao mesmo tempo, a gente também queria ser muito bem remunerado, né? Porque os times, a gente tava muito abaixo dos times que eram top 10 na época, top 8 na época. Os times que eram top 8 tava ganhando, tipo, quádruplo que a gente ganhava, né? E vocês sendo campeão do mundo. A gente sendo campeão do mundo. Nessa época a gente era campeão do mundo, que a gente foi campeão do mundo, a gente tava ganhando um pouquinho melhor. A gente tava ganhando 1,5, 2, se eu não me engano, acho, $2.000. Então já tava aumentando um pouquinho, né? Mas isso tipo, nada, cara. Comparado aos times, os times do top 8 na época estavam ganhando já em torno de 15. Então a gente tava muito pra trás. Sim. E aí depois que a gente conseguiu passar ganhar o Mundial, a gente teve uma proposta de subida de salário. Só que a SK veio com, mano, um caminhão de dinheiro, né? Não tinha como, velho. Não tinha como. Então, a gente, por mais que a gente quisesse ficar no Buiaca, tipo, a gente não arranjou outra solução. E o Fer falou um negócio que era bem importante. Foi bem importante pra gente aceitar, né? Que foi, pô, se a gente não valorizar o que a gente é, ninguém vai valorizar. Exatamente. Então a gente tem que ir, porque, cara, uma chance dessa às vezes acontece uma vez só, né? E aí realmente a gente decidiu aceitar a proposta do SK e foi um pouco conturbado, porque a gente tava no meio da E-League, e aí a LG queria que a gente terminasse o campeonato, e a SK queria que a gente entrasse como SK, e aí no final das contas a gente acabou não jogando a porra do campeonato, tomamos no cu. A gente tinha acabado de vir do segundo mês que a gente ganhou, pô, a gente ia vir bustadão. Pois é. E pra ganhar mais um campeonato, e a gente acabou ficando fora porque a gente não pôde competir, porque deu conflito de interesse, né? Mas a gente, depois disso, foi uma época muito boa. A SK também foi uma organização muito legal também. Eu falo com, mano, Prioridades foi uma da melhor, pra mim, a melhor organização que eu trabalhei. É isso que eu ia perguntar. Estrutura, né, essas coisas? Não só por estrutura, eu acho que teve muita coisa em coisa boa, né? Estrutura, Pô, o alemão, ele é muito correto em tudo. Então, tipo assim, se ele falar, você quer isso? Você vai ter isso, vai estar ali. Lá. Então, tipo assim, era tudo bem correto, sabe? Então, não que as outras orgs não sejam. Mas é porque, mas é porque, tipo, realmente era diferente. A gente tinha também o James na época e o dono da SK na época lá, o Alex, eles também se integraram bastante também dentro do time, sabe? Dentro da parte como família, como time. Então, pô, todo treino eles estavam lá sentados lá assistindo, às vezes tomando um cafezinho lá, assistindo o treino, relaxando. Então, tipo assim, onde eles estavam junto, levavam a gente pra jantar junto. Então, tipo assim, parece que eles agregaram a gente como família também, né? Então, acho que isso foi muito importante também pro time também, sabe? Entender, tipo, ver que a org tava ali, sabe? Tipo, o tempo todo com você, que a org também tava ali, não importa se tá ganhando, se tá perdendo, a org vai estar ali, entendeu? Então, tipo, acho que foi uma da melhor org que eu trabalhei, assim, disparado. Foi muito legal. O fato de você ter ganho 2 vezes o melhor do mundo nessa época que vocês estavam jogando no ápice, conquistando o mundo e sendo o melhor do mundo, você acha que isso afetou você de alguma maneira, positivamente ou negativamente? Não. Nem positivamente, nem tipo assim, caralho, sou o melhor do mundo, tenho que manter, não, é tipo, foda-se. Cara, quando eu fui o melhor do mundo lá, que eu recebi o prêmio lá da mão do Michael Phelps, lá pra mim, cara, eu falei, da hora, tal, mas foda-se, eu quero jogar e quero ficar ainda melhor, tipo, eu não ligava muito pra isso, não subia muito na minha cabeça, tipo, a galera fala, pô, hoje em dia até me perguntam, pô, como que você se sente foda sendo o melhor do mundo? Eu falei, cara, tanto faz, tá ligado? Tipo, pra mim foi muito tanto faz, eu acho que foi isso, tipo, pela minha criação mesmo, de família mesmo, assim, tipo, não interessa o que eu ganho, o que eu não ganho, de premiação individual ou não, eu vou continuar sendo eu e eu vou continuar trabalhando o que eu acho que eu tenho que trabalhar e melhorar, e eu tô sempre querendo melhorar, então na minha cabeça eu estou sempre num processo de evolução. Se eu falho, eu quero consertar meus erros, se eu não tô jogando bem, eu preciso melhorar nisso, se eu preciso me internar no jogo, eu vou me internar no jogo e foda-se. Então, tipo, eu realmente dou minha vida pela competição mesmo, porque é um negócio que eu gosto muito. E essa época
época, tipo, por mais que eu fosse o melhor do mundo, pra mim, eu não, nenhum momento eu liguei, em nenhum momento eu desmereci meu time, falando, porra, cala a boca, eu sou melhor que você. Tipo, isso nunca passou pela minha cabeça. Tipo, eu tava no lugar certo na hora certa. Tipo, pra eu ser o melhor do mundo, eu tive mais 6 pessoas, mais a org, que me botou ali, me ajudou a estar ali. Então, tipo, também era muito grato por todos os jogadores que eu estava jogando junto, né? Ninguém ganha sozinho, a gente ganha como time, a gente perde como time. Então, aquilo lá nem me boostou, nem me deixou pra baixo, óbvio que não vai me deixar pra baixo, né? Mas aquilo nem me boostou nem nada, na minha cabeça eu preciso trabalhar nisso, porque se eu não trabalhar, vai ter pessoas que vão estar trabalhando mais que eu, e vão estar me passando e vão estar ganhando do meu time. Então, eu falava, meu time tem que ser o melhor. Não é eu que tenho que ser o melhor, o meu time tem que ser o melhor. Isso é o que passava na minha cabeça. Então, eu sempre trabalhava pra gente ser melhor como time. Porque o que eu perguntei negativamente, que é óbvio que te ganhar um prêmio não vai te afetar negativamente, mas tem gente que se cobra tanto que às vezes chegar num patamar como esse, o cara pode se cobrar de um jeito que deixa ele pra baixo. Tipo assim, pô, eu sou o melhor do mundo, então agora vai estar todo mundo me olhando, eu preciso ser o melhor de novo, eu preciso defender meu título. Você é um cara que não lida com essas coisas. Não, pior que não, eu não ligava pra essas coisas não. Eu só jogava mesmo, porque eu realmente gosto de jogar. E é o que eu falo, as coisas aconteciam naturalmente, pô. Até a galera fala, porra, Coach, você beitava pra caralho, você jogava por último. Eu nunca cheguei pros caras e falei assim, faz uma estratégia porque eu quero ser o último a sobrar. Faz uma estratégia que eu garanto isso aqui. Não, cara, os caras falavam, Coach, você sobra aí. Tô entrando na frente pra você. Vem me tradar. Entendeu? Então, tipo, eu nunca fui um cara, tipo, com uma personalidade, tipo, dentro de jogo tão forte, assim, falando assim, mano, faz isso, cala a boca pra mim, ou eu quero desse jeito. Não, nunca fiz isso. Eu sempre deixava os caras falando, mano, faz do jeito que vocês quiserem. E o que vocês quiserem que eu faça, eu faço. Eu só clico aqui, tô aqui pra clicar. Eu vou entrar e vou matar os caras pra vocês, foda-se. Era meio que isso. Até hoje, assim, tipo, eu não ligo. Se os caras falam, mano, sobra aí, eu falo também, quer que eu entre primeiro? Foda-se, entre primeiro também, foda-se. Eu não ligo, não. Muito difícil. Nessa época aí, existiu propostas de times pra separar vocês, porque vocês estavam sempre mudando em bloco. Teve alguma coisa tipo assim, eu quero só o Cold, eu quero só o Fallen, só o Fer, só o Taco, sabe? Tipo, teve alguma coisa disso ou o interesse era sempre coletivo? Não, acho que nunca teve nem interesse, assim, tipo, de jogador. Acho que foi muito difícil porque a gente mesmo não queria se splitar. Então, como a gente tava num período bem bom, a gente não quis splitar. E acho que mais foi no período ruim mesmo, quando a gente começou a ter períodos muito ruins. Eu tive a decisão de ir pro FaZe na época, né? Mas isso aí foi já na MBR. Foi já na MBR, foi muito pra frente, foi depois de 4, 5 anos, eu acho, junto. 6, eu acho, 5, 6 anos eu junto. Então, mas assim, de começo assim, ninguém nunca tentou splitar a gente como time. E até então a gente também não tinha interesse de se splitar. A gente tava com interesse de ficar com o time brasileiro, a gente tá ganhando tudo. Tá ganhando tudo, porra. Então, assim, e aí você falou uma parada que eu fiquei muito curioso, que você falou, porque o momento que a gente começou a perder a garra, perder a vontade, foi quando teve a MBR, porque teve uma puta proposta. Eu achei que tinha sido do SK. Então, a melhor proposta da vida de vocês foi do MBR? Foi. Quando a gente tava pra renovar com a SK, e aí a gente acabou se botando uma enrascada, digamos assim, na fogueira na época, porque a gente precisava de um jogador, porque a gente tinha acabado de tirar o Phelps, na época, se não me engano, tinha sido o Phelps, e a gente precisava de um jogador e a gente queria trazer o Boltz, na época. Foi bem no final de 2017. Final do ano, foi, acho que novembro. E a gente tinha um campeonato chamado Epicenter pra jogar. Que foi até o campeonato que a gente jogou a final contra o VP, que a gente ganhou, foi o melhor de 5. E a gente não tinha quem colocar. A gente queria o Boltz. Só que aí, na época essa MBR era Immortals, né? Na época o dono era o dono da Immortals. Então ele queria cobrar pelo Boltz uma multa? Não uma multa, é como se fosse um empréstimo. É um empréstimo. Queria cobrar um empréstimo muito caro. E aí a gente falou, pô, começamos a conversar entre a gente, e ele falou, se vocês não quiserem aceitar o empréstimo, eu vou fazer uma proposta pra vocês. E aí a gente, por querer ter o Boltz, a gente acertou a proposta do MBR na época, de trocar porque a gente precisava de jogador, e a SK nessa época não tava querendo pagar um jogador novo, porque não tava com budget pra isso, e a gente sabia que o time ia ficar muito bom com o Boltz, né? Porque o Boltz tinha tido uma curva de crescimento absurda na época da Immortals, né? E aí a gente acabou querendo não fechando um pré-contrato com a MBR na época para poder pegar o Boltz, poder jogar o campeonato com ele. A gente acabou sendo campeão e não teve como voltar e a gente teve que assinar com a MBR. Peraí, calma. Então, tipo assim, vocês se arrependem disso? Você se arrepende disso? Foi muito boa também. Me arrependo muito. Foi a melhor proposta que vocês tiveram na história. Mas eu não, tipo, na época ainda, hoje em dia não eram os mesmos donos. A MBR era totalmente diferente do que é hoje em dia, né? Hoje em dia ela já tá muito mais estruturada e tal. Antigamente os donos eram americanos, né? E eu não gostei muito de trabalhar com a MBR na época, dessa época que os donos eram americanos, né? E também tinha um sueco lá que eu não gostava muito também, que ele era
que ele é um comentarista e acabou virando também parte da empresa lá, que era o Tommy é o nome dele, não sei, alguma coisa assim. E eu não gostei muito de trabalhar com eles, mas, tipo, eles eram uma org correta. Mas por que você não gostou? Não gostei da filosofia deles, de como eles lidavam com as coisas, sabe? Mas, tipo assim, era uma org super certa, pô, deu o salário do mês, pingou, toma, entendeu? Tipo, não tinha nenhum problema, não tinha nenhum problema. Era o clima no tipo negócio. Assim, mas eu acho que era mais o clima, né? Tipo, eu acho que eles botaram um pouco de pressão na gente, porque como a gente começou a não performar, eles quiseram botar a gente dentro de um off de Los Angeles, e aí a gente tava tendo que transitar lá de Irvine pra Los Angeles pra poder treinar dentro do office. Então, tipo assim, a gente não tava muito acostumado com isso, né? Não era muito office antigamente, a gente morava na GH. Sim. Né? Então, morava todo mundo na GH, era como se fosse um office ali. Só que aí começou a ter umas picuinhas lá, né? E a gente acabou ficando um pouco frustrado com isso. Eu também acabei ficando bem frustrado com isso. E eu não gostei muito, né? Essa é a minha opinião final. Não gostei muito, não. Mas, tipo, era uma org corretíssima. Não tinha nada contra, pô. Pingava salário normal. Precisava disso, toma. Preciso disso aqui, toma. Vou, toma. Não tinha nada errado. Só que, felizmente, eu não gostei muito da filosofia de como foi, sabe? As coisas. Acho que eles começaram a botar muita regra pra ver se aquilo aumentava a performance, mas aquilo tava mais incomodando do que ajudando, né? Mas hoje a MBR é maravilhosa, pô. Todo mundo que eu converso hoje com a MBR... que mudou tudo, né? Mudou tudo a estrutura e tal. E a MBR hoje em dia é, mano, filezinho. Assim, você falou que teve esse problema nessa mudança, coisa e tal. Então, assim, vocês tinham a vontade de ficar nesse carro. A mudança pro MBR foi só por causa do Bolt. Tipo assim, se desse no mundo de pegar o Bolt e ficar nesse carro, era o plano A? Mas aí... Caralho, valeu tanto. Porra, o Bolt estava valorizado, então, né? Estava valorizado. E sem contar que a gente tava escassez um pouco de jogador no Brasil, né? Porque geralmente o que acontecia muito, a gente reciclava muito, né? Então, tipo assim, saía um jogador do nosso time, esse jogador entrava na Immortals, a gente puxava o Neymar pra lá. E aí ficava nessa troca. Nessa troca sempre. Nessa troca sempre. Então, não tinha muito o que fazer, né? Então, quando a gente acabou precisando do Boltz, a gente realmente teve que aceitar. E, tipo assim, o contrato não foi ruim. A gente recebeu mais dinheiro. E eu ainda acho, na minha mente, já falei isso em vários podcasts, eu acho que a entrada no MBR por ter ganho mais dinheiro foi o que desvirtuou um pouco o nosso time. É isso que eu ia falar, porque esse papo de desvirtuar, porra, eu achei... Porra, mas é muito curioso, sabe por quê? Porque assim, vocês já estavam muito bem de vida. Vocês já estavam ganhando ótimos salários e umas premiações grotescas. Assim, toda hora ganhava um negócio. E por que a ida pro MBR desvirtuou vocês, já que vocês já estavam ricos, porra? O que aconteceu? Vocês tinham uma piscina de ouro? O que aconteceu pra vocês ficarem desvirtuados? Eu acho que foi mais o... É que a gente ganhou um salário, tipo, muito maior, né? Muito maior. Então, querendo ou não, pô... Premiação você não conta muito 100% com ela, porque querendo ou não, a premiação é você tem que ganhar o campeonato. Sim, mas é que vocês ganharam muito. A gente ganhou muito campeonato, né? Mas tipo, não dá pra contar com uma coisa, tipo, que ela não é realista, né? Tipo, uma coisa realista é o salário. O salário porque quando vocês foram pro MBR, vocês já estavam benzão, né? Já tava benzão, a gente tava muito bem de vida já. Mas, tipo assim, quando a gente chegou no MBR, a gente começou a ganhar muito dinheiro mesmo. Muito. E a gente começou a ficar cada vez mais em evidência, porque o MBR voltou, e aí a gente fez, vários eventos aqui no Brasil, então querendo ou não, vai subir um pouco na cabeça, a galera vai vendo que o nível já tá ficando um nível mais alto, né, um patamar mais alto, e acho que isso desvirtuou um pouco a gente, tipo, de pensar mais no lado, sabe, individual de cada um. Não que eu também falo que é errado também, porque, tipo, você tem que pensar no seu futuro também, certeza. Então tem pessoas que têm ideias boas, projetos bons que tem que ser explorados, óbvio, né, Mas eu acho que isso dividiu um pouco o nosso time, sabe, nesse quesito, né? Acho que a galera começou a viver um pouco mais a vida out do que a vida dentro do jogo. Então por isso que eu falo que você tem que ter um balanço, né? Tipo, a gente tem que se entender de ter um balanço dentro do jogo quanto fora do jogo, né? Pra nada conflitar com a outra, porque você não pode nem ter muito mais um, nem muito mais o outro. Então tem que ter um balanço bem bom, né? E aí a gente acabou extrapolando um pouco nesse lado out e foi incomodando algumas coisinhas bem pequenininhas, foi incomodando um ou outro. E aí foi quando deu o motivo da minha saída, né? Vocês conversaram sobre isso? Tipo assim, de sentar e dizer, gente, tamo surtando. Ou essa conversa nunca existiu? Não, a gente teve uma conversa... Antes da minha saída, a gente teve uma conversa que a gente botou tudo na mesa, o que tava acontecendo ali. E aí eu fiquei muito estressado, porque tava rolando umas coisas que eu já não tava gostando. E eu realmente decidi sair porque a galera tava vivendo um lado muito alto e tava rolando umas escolhas muito individualistas dentro do time, e não era aquilo que eu queria. Acho que, tipo, eu dividi opiniões diferentes. A minha opinião era, tipo, a gente se entender como time, melhorar dentro do jogo, e pra alguns era, tipo, viver um pouco mais a vida e continuar jogando, meio que isso. Mas, tipo, tá vivendo um pouco mais a vida do que o normal, sabe? Tipo, deixando de lado um pouco o time. E aí, esse foi o maior motivo que eu falei, não vai ser mais o que era antes, e eu preferi sair.
E aí, foi nessa reunião que você avisou pra eles ou você ainda levou um tempo pra se decidir? Não, essa reunião foi o que eu me decidi mesmo. Mas você falou pra eles na hora, tipo assim, gente, eu vou sair. Tipo, a gente conversou e perguntaram quem que não quer mais ficar, eu levantei a mão e falei, eu não quero mais ficar, quero sair. E a reação da galera quando você falou que eu quero sair? Acho que a galera achou que era, tipo, que era brincadeira. Que era só estresse, né? Era só estresse e tal, que ia passar, mas eu realmente peguei minhas coisas e fui mesmo. No mesmo dia? Não, depois de 3 dias. Mas você já tinha propostas, coisa e tal? Ou você saiu primeiro e procurou depois? Depois procurei. Porra, tava pesado então o clima. Não o clima que tava pesado, não mas de briga, mas você não tava incomodado. Eu tava incomodado com algumas coisas que estavam acontecendo dentro do time. Eu nem gosto de falar essas palavras. Não, de boas, não. Mas tava, tipo, incomodado bastante com algumas coisas que estavam acontecendo dentro do time, algumas mentiras estavam rolando também, então, tipo, eu realmente não tava num clima legal. E aí eu decidi sair. E aí a sua ida pra FaZe, você foi atrás, eles vieram, você anunciou que tava free agent, como foi esse processo de transição de time? Não, geralmente, pô, como a gente no CS funciona tipo assim, você não pode falar, mas ao mesmo tempo todo mundo sabe. Todo mundo sabe. Todo esporte então, é assim. Tipo assim, pô, quando eu falei que eu queria sair do time, passou, pô, uma semana, já saiu notícia falando que eu ia sair do time. E aí eu comecei a receber muito e-mail dos times, né, internacionais e tal. E aí, como eu era muito amigo do Nico na época, né, então, tipo, a gente trocava ideia várias vezes, então, acabamos conversando e tal, e eu falei que eu ia sair mesmo, real. Mas, tipo, não tinha proposta nenhuma acertada com o FaZe, não tinha nenhuma proposta. E aí, tanto que o FaZe fez uma proposta pra mim, eu aceitei. Mas chegaram várias? Chegaram bastante times, chegou mais de 20 times, acho. Caralho. O que te levou pra FaZe foi time, salário, o que é que te levou pra lá? Cara, o que me levou pra... Talvez a troca... Eu achava o time dos caras muito bom, porque era o time que a gente batia de frente sempre. Então, tipo, eu decidi entrar no time dos caras, que era o time que praticamente que a gente era rival um do outro, então, tipo assim, o nível deles era muito alto, né? E também por causa que eu queria explorar uma coisa diferente também, né? Eu não queria ficar em um time norte-americano, eu queria ir pro time europeu. E dos que chegaram, foi a melhor opção da Europa. Foi a melhor opção, com os nomes que chegaram, né? Tive proposta pra montar um time em cima de org. Do zero, assim, ó, você faz o que você quiser e a gente paga. Tive. Mas eu preferi entrar no FaZe porque eu achei que a line era muito boa e que a gente tinha muito futuro. E como é que foi? Cara, porque é uma experiência completamente diferente. Você viver com 5 brasileiros, você viver com, sabe, é casa. E agora você era outsider. Isso foi uma porrada muito grande pra você? Cara, eu ia falar pra você que no começo não, mas a cultura de todo mundo é bem diferente. É muito difícil de se entender porque as culturas são diferentes, então você tem que saber como falar com cada um, né? E eu acho que, tipo assim, o nosso time no começo ele foi muito bom. Eu lembro que a gente jogou um campeonato em Nova York, a gente jogou mal pra caralho, porque, pô, fazia 3 meses que eu não competia, e aí eu voltei a competir, e, pô, querendo ou não, você perde um pouco do ritmo da competição. E aí eu joguei mal, o Nico também jogou mal na época também, e logo depois desse campo a gente foi jogar uma Blast e a gente foi campeão. E aí a gente, pô, foi bem, né, tal, e aí foi quando a gente foi jogar um campeonato na China, ficamos em top 4, que a gente tomou um pau pro Astralis, que o Astralis nessa época era tipo começou um high level. Deus, Já começou a ser Deus, foi o high level do CS. E depois desse campeonato da China, foi quando entrou a pandemia. E aí essa pandemia, ela desestruturou minha cabeça um pouco. É mesmo? Eu fiquei em lockdown durante 1 ano e meio dentro da Sérvia, sem poder sair, ver minha família, ver ninguém. Família, caralho. E aí eu fiquei meio bugado das ideias. Eu fiquei meio bugado das ideias, ainda acabei pegando Covid lá também, dentro de casa, pô. Dentro de casa? Mas você morava com a galera? Não, morava eu e mais um brother meu, que era movie maker também, né? Que me acompanhava nas viagens, que gravava minhas vídeos e tal. Mas, tipo, a gente ficou lockdown total, nem saía de casa. E eu acabei pegando Covid também dentro de casa. Mal? Eu fiquei muito mal. E aí isso me bateu uma bad muito mal, sabe? Tipo, até pensar em parar de competir, eu pensei em parar na época. Eu tava com 27. Porque você queria voltar pra casa, né? Ficar 1 ano e meio fora de casa, e aí bateu uma puta bad e eu fui só dando down, tipo um downgrade absurdo no meu jogo. Meu mental tava muito ruim. E aí depois que o período do Covid acabou, aí eu decidi sair do FaZe, fiquei um pouquinho ainda no time ainda, e eu falei, mano, não aguento mais ficar aqui. Eu preciso ir embora. E aí eu realmente decidi sair do FaZe porque eu não tava aguentando mais ver na server. Caralho. E você foi pra onde depois de lá? Aí eu voltei pro Brasil, entrei na Legacy. Fiquei um período na Legacy também. E depois a gente também teve uns desacordos dentro do time também, que não foi legal. Mas até então é normal, decisão profissional da org do jogador, né? É normal. E depois eu vim pra Red. E aí eu estou muito feliz.